Olá, como vão? Meu nome é Alexandre Schutte, sou astrólogo. Eu vou falar um pouco a respeito do que está acontecendo nos céus agora no início de março, para que a gente tenha um pouco de compreensão e também ficar refletindo a respeito do que está acontecendo na nossa vida atualmente. Agora, a gente pode falar tanto em questões pessoais, questões familiares, questões governamentais ou de uma estrutura de uma empresa, quanto também em questões de países e continentes ou questões globais. Eu acho que o que mais chama atenção é a gente observar que esse conglomerado de planetas em Capricórnio, que a gente está falando há um tempão, tanto eu aqui ou no YouTube, ou tanto nos cursos, meus colegas e até astrólogos de outros países, sempre dando atenção para esse momento tão peculiar, que é primeiro Plutão em Capricórnio, depois Saturno, que entrou em Capricórnio já há uns 2 anos, agora Júpiter que entrou, Marte que entrou. E a gente tem séries também. Então a gente tem dia 10 de janeiro, só para recapitular, né? Recapitulando, a gente pode colocar: no Natal a gente teve um eclipse a 4 graus, fortíssimo, a 4 graus de Capricórnio. Depois Sol, Júpiter, Lua e Nódo Sul. Depois 10 de janeiro, esse é o último eclipse que ocorreu, a 20 graus. É o segundo eclipse em menos de 2 anos. A gente teve dia 12 de janeiro de 2018 e agora dia 12 de julho de 2018 e agora 10 de janeiro de 2020. Todos a 20 graus do eixo Capricórnio-Câncer. E ano passado também um eclipse a 24 graus do eixo Capricórnio-Câncer. Por que isso é importante? Porque além dos eclipses, que são super importantes para dar um norte no processo dessas influências, os planetas em trânsito também estão tocando nesses graus, e alguns planetas lentos vão ficar ainda esse ano 2020, 2021, influenciando esses graus em nossas vidas. O que a gente tem importante? A gente tem, hoje, 9 de março, a gente tem ainda Mercúrio retrógrado, a gente tem Sol e Netuno ontem, dia 8, conjunção exata, 18 graus. A gente tem Urano e Vênus em conjunção exata, ou seja, Sol e Netuno e Urano e Vênus são ciclos planetários pequenos. Eles são rápidos, em um ano e pouquinho, às vezes até menos que um ano, eles retornam ao mesmo ponto. Vênus e Urano fizeram a conjunção exata a 3 graus de Touro. Ano que vem, dia 22, 23 de abril, eles retornam um novo ciclo. Então esses 2 ciclos de Vênus-Urano, eles são importantes porque um fez um trígono exato com esse eclipse do Natal, eclipse do dia 26 de dezembro. Então ele começa a mostrar uma nova relação, uma nova forma de economia, uma nova forma de autonomia ou possibilidade de autonomia e liberdade nessa parte vinculada à parte financeira e recursos. Óbvio que na vida pessoal também, nos relacionamentos e recursos pessoais. Agora, nessa sequência de eclipses, a gente viu Austrália pegando fogo, vulcões, o principal, o coronavírus. Quais foram os aspectos que ocorreram em janeiro? 10 de janeiro, um eclipse a 20 graus. Dia 12 de janeiro, houve um conglomerado entre um stellium, um conglomerado que é Sol a 22, Mercúrio a 22 graus do Capricórnio. Então Sol, Mercúrio, Plutão, Saturno e Ceres. Então a gente tem assuntos de fartura, assuntos de produção grandiosa, estruturas, o Plutão, que são mortes ou até petróleo, transformações profundas, o Mercúrio, que é esse transporte, esse comércio, essa comunicabilidade,
produtos não sendo transportados, pessoas não indo, turismo dando uma decaída, né, quando a gente tem o Sol, Mercúrio também. Então a gente viu uma estrutura que a gente não sabe se ainda vai virar uma pandemia, o coronavírus, ou é somente o início de um processo, de uma transformação. O importante é que quando a gente tem Vênus com Urano numa conjunção que faz esse trígono com Júpiter, com eclipse, e ainda em signos de terra, começa um novo processo, uma liberdade e autonomia. A gente viu a Rússia e a OPEP perdendo suas relações. Isso vai mudar os valores, os preços dos barris de petróleo. Alguns países que já são borderline, tipo Venezuela, que se mantém com o fluxo contínuo do petróleo, de repente vai ter que saber entrar no comércio, talvez eles não saibam lidar com essa margem, e talvez isso possa, não é desacreditar, mas perder o poder que a Venezuela tem nesse mundo do petróleo, quando a Rússia e a OPEP criam esse desvínculo, né? Então a gente tem o coronavírus, que a gente vê os países influenciados, Irã, a China. Eu cheguei até a fazer um vídeo rápido para os alunos, que a gente estava conversando, eu falei, vamos gravar, então eu falei um pouco sobre o coronavírus, sobre a cidade onde iniciou, sobre o mapa da China. O único dado errado era do Mao Tse Tung, que até um querido pegou e falou, olha, não foi nesse ano que ele nasceu, mas foi naquele dia. Eu refiz o cálculo e ainda coincidia a força dos graus precisamente, né? Então a gente vê a coronavírus na China, na Itália. A Itália a gente vê um país realmente, a gente viu a amostra desde quando Veneza foi inundada, porque o Marte estava exatamente no grau que o Plutão e Júpiter vão ficar esse ano e ano que vem. Plutão só vai sair de 24 graus em outubro, novembro de 2021. Então, o que eu posso falar? Primeiro, há uma crise, sim. Há uma queda na bolsa, óbvio, já está vendo, isso vai ser falado o tempo inteiro. Mas o processo deve se autorregular por um período. Esse assunto do petróleo, ele deve se regular, mas não vai ser resolvido. Então não é bolha, né? Bolha a gente sabe que tem que ser uma margem de porcentagem quase 3/4 do valor, né? Quando cai 3/4, ou seja, 70%, 75% do valor quando cai, mas isso não vai ocorrer agora. Mas é uma preparação para 2021. Então a gente tem 2020 os aspectos Saturno, Plutão, Júpiter próximos nesses graus. Esses graus são graus de distribuição. Isso eu tenho falado em todas as aulas tenho falado sobre isso, da força de alguns graus. Porém, o aspecto que vai ocorrer em abril do ano que vem, já no primeiro e no segundo trimestre de 2021, vai ocorrer uma quadratura de Saturno e Urano, exatamente nesses signos, Saturno em Aquário e Urano em Touro. Ele fica a média de 7 anos. O Júpiter vai passar muito rápido. Ele vai mostrar o assunto, mas não vai resolver de fato, porque se ele estivesse junto com Saturno, andando junto, talvez tivesse uma solução a curto, médio prazo. Mas ele vai passar rápido e vai ficar essa quadratura. Muitas estruturas, muitos governos começam a rachar, né? Para alguns países, podemos incluir inclusive o Brasil, é um gancho para estimular as indústrias, ou outros países para estimular as indústrias, porque no momento que o foco
está na China muito forte, há uma chance, se os governos de cada país souber fazer essa ponte de uma liberdade, autonomia, para criar novas formas de produção, muito bom. Bem, hoje a Lua está cheia, hoje é uma superlua. Quando é uma superlua, ou seja, a Lua está no perigeu, ela está mais próxima da Terra, em uma distância mais próxima entre o apogeu e o perigeu de 40 mil quilômetros. Então a Lua fica um pouquinho, aparentemente maior, uns 14%, e toda a face iluminada. Então esse mês de março e abril, as duas luas cheias serão superluas cheias, ou seja, luas no perigeu, luas com mais presença. E elas influenciam bastante, realmente. Então a gente tem essa que é Sol com Netuno em conjunção, Urano com Vênus, superlua. Depois a gente vai ter o Marte chegando dia 16 e depois a Lua dia 17 de março, ou seja, daqui a poucos dias, daqui a uma semana e pouquinho, eles vão chegar nos mesmos graus dos eclipses, de 20 graus, depois de 24, e vão estar conjunto com Plutão, ou seja, Marte com Plutão, Júpiter e a Lua passando. É muita coisa acontecendo. Petróleo, estruturas, essa enfermidade, transportes, e ainda ocorrerá mais para o meio do ano e depois no final do ano novos eclipses, sendo que um dos eclipses, se der eu faço um vídeo a respeito, ele passa nessa parte mais alta aqui da Terra, que a gente chama de Baihui em chinês, que é como fosse a parte lá no Ártico, e isso mostra também uma mudança nesse assunto de estruturas de aquecimento global. Ou seja, é uma transformação muito complexa. Eu tento falar tecnicamente porque eu sempre faço os vídeos para alunos ou pessoas que estudam astrologia, mas o que vai acontecer e como vai ocorrer eu já não sei. Eu sei que em 1929 havia configurações de Quirón, igual o que está acontecendo agora, Sol com Netuno, ontem foi uma conjunção. Eu acho que ano que vem vai ficar mais forte ainda, né? E o crash pode ser vinculado a uma bolha? Sim, porque tem Vênus com Urano. Mas hoje, março e abril, a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões econômicas, porque realmente, às vezes você vai investir numa obra e não é a melhor coisa. Isso em questões pessoais. Então eu aconselho as pessoas a assistirem e lerem os jornais, a escutarem as rádios, e não escutar uma rádio específica, escutar 2, 3 rádios, até de linhas políticas diferentes, para que haja uma parcimônia e não haja um conflito de ideias, para que você perceba de fato esse grande movimento, porque é só agora. Então quem não se acostumou com isso, esse ano começa uma grande mudança, né? Uma grande mudança. A gente tem eclipse a 0 graus de Câncer, há um outro eclipse que pega o mapa do Brasil. Então o meu conselho, por exemplo, para o Bolsonaro, fica atento com a saúde dele, fica atento com a vida dele, porque existe realmente um aspecto de eclipse que vai tocar exatamente no governante do país, né? Óbvio que pode ser um ex-governante, pode ser um ex-presidente, ou um ex-governador de algum estado forte, que seria São Paulo, Rio, Minas ou até Brasília, mas a questão é muito forte nesse sentido. Então eu aconselho o Bolsonaro não ficar tão aberto nesse momento, né? Tem muita gente contra e tem gente que está aberto a qualquer atividade no sentido de extermínio, né? Esse é um assunto importante, não é nem agora para falar. Isso aí eu cheguei até a fazer um vídeo com minha amiga Hannah Opitz. A gente chegou a fazer um vídeo que a gente nem abriu ao público ainda,
sei lá, uns 2 anos atrás, falando do período próximo que está por vir, né? Então eu ficaria atento realmente para que o projeto seja importante. Existe um aspecto menor entre Urano e Mercúrio que vai fomentar a privatização de Correio. E também a gente tem um prazo a partir de agora, de março, agora fica mais forte, né? Que vai até meados do ano que vem, um pouco antes, junho, talvez, de 2021. Então esses são assuntos complexos e se estender um pouquinho, estende mais 2 anos, mas não vai ter como, vai ser igual os Ubers, os Cabify, os táxis por smartphone, que de repente havia uma revolta dos taxistas, falavam isso não pode estar acontecendo, mas é impossível, igual um iFood ou aplicativos que quebram com o sistema, o Netflix com canais de televisão, com novelas e tudo isso, as estruturas estão ruindo. Você pode ver até que vários empresas de telefonia colocam televisão junto com tantos canais no mesmo valor do celular, porque eles precisam mostrar para o anunciante que eles existem. E uma hora o anunciante vai cair na real, vai falar, esse não é um mercado mais para mim, porque o pessoal está assistindo em outros canais. Então há uma ruptura das estruturas antigas. Então a gente tem que estar aberto para acompanhar. É difícil ter uma coisa assim clara, de uma visão muito grande para dar um golpe de mestre, como foi feito contra a Inglaterra uma vez, onde o mercado, uma pessoa, um acionista quase derrubou o mercado. Pense a respeito disso, né? Coronavírus continua até segundo semestre, ele começa a ter um controle maior, começa a ter ou vacina ou algum resultado, mas pode virar uma pequena pandemia, ou seja, pode virar uma pandemia por um tempo médio, né, de alguns meses. Então imagina quantos locais vão fechar ou quantos locais vão deixar de ser visitados. E eu aconselho vocês a observarem as notícias, noticiários de agora, dia 8, 9 de março, até dia 22, 23 de março. Ou seja, essas próximas 2 semanas, porque a gente vai ver por onde vai manifestar e a gente vai ver os vetores. Mesmo assim, 2021 promete uma nova ruptura maior. Não é um vídeo tão gostoso, né, de ficar escutando, mas é uma realidade, né? É uma realidade. De qualquer forma, o que cada um pode fazer ainda é muito importante. Ou seja, falar, reclamar, sofrer, ficar desesperado é uma coisa que não leva a lugares positivos. Agora, no momento que você cria uma ação, isso é importante. Então, preservação da natureza, tirar esses produtos químicos que ainda são liberados aqui no país, transgênicos e químicos fortes que vão para o alimento de todos nós, reflorestar, aumentar as árvores, pensar e agir de uma forma global. Por mais que você seja um profissional liberal, um profissional de uma empresa, você pode tomar atitudes conscientes, né? E é isso. Eu desejo que essa liberdade e autonomia de Urano e Vênus, ela traga para nós algo novo. E a gente deixa. O que a gente não pode controlar, a gente deixa. Mas aproveitar e transformar o país, ou países que estavam sempre à espera de alguma coisa, em algo melhor. A gente já tem tecnologia, tem know-how, então tem que ter força de vontade para isso. Nas questões pessoais é a mesma coisa, a mesma coisa. São ações que sejam boas para vocês, né? É isso, né? Um momento diferente que tende a se manifestar mais dentro de 2, 3 semanas. Tudo de bom para todos nós.